Moisés, em conversa com Deus, descobre que sua missão ainda não terminou. Ramsés se irrita ao ser avisado por Moisés sobre nova praga. Renutmire pede que Nefertari convença Ramsés a libertar os hebreus. Baque procura Mequetre, mas é rejeitado pelo próprio pai. Arão tranquiliza hebreus e pede que mantenham a fé. Ramsés tenta acalmar os egípcios e pede que confiem nos deuses. Unity e Corá fazem plano para roubar cajado de Arão. Renutmire tenta convencer Ramsés a libertar o povo, mas o rei faz ameaças. Leila se emociona ao saber do casamento de Bezalel e Deborah. Revoltada, Leila dá tapa em Uri durante briga com Bezalel. Irritado com a felicidade dos hebreus, Apuque ameaça Joquebede. Após a ameaça contra Joquebede, Arão diz que tem pena de Apuque. Pazer tenta convencer Moisés a mudar de ideia. Ramsés relembra momentos ao lado de Moisés e confessa que sente saudades. Oséias se arrisca para tentar avisar Ana sobre a chegada da quarta praga. Pazer vai até a vila dos hebreus à procura de ajuda com as pragas e recebe verdadeira lição de fé. Arão e seus filhos refletem sobre os ensinamentos de Deus. Ele nos livrará. Abigail confessa para Leila que, após a oração de Zelofeade, pode ter engravidado. Oséias e Calebe flagram Corá tentando roubar o cajado de Moisés. Arão e Moisés dão início à quarta praga e o Egito é invadido por moscas. Furioso com a chegada dos insetos, Ramsés ordena que Moisés vá até o palácio. Hebreus também se espantam com a chegada da quarta praga e agradecem a Deus pelo cuidado. Baque chora com Abigail após esbarrar com a família de Mequetre na vila. Moisés e Arão oram para que o coração de Ramsés seja transformado. Ramsés dá início a um ritual aos deuses egípcios para tentar se livrar das pragas. Iludido com o poder, Ramsés afirma: mostraremos a Moisés e ao Deus dele que não se destrói um império facilmente. Pazer alerta Ramsés para que não enfrente o Deus dos hebreus, mas é humilhado pelo soberano. Confessa para Renutmire que tem se reaproximado de suas origens hebreias após a chegada das pragas. Em troca de poder, voltar ao palácio. Unity entrega o cajado de Moisés para Ramsés. Moisés se preocupa com o sumiço de seu cajado, mas não duvida, o poder vem de Deus. Uri se declara para Leila: Deus me preparou a melhor esposa. Leila se desespera com a volta de Unity ao palácio. Unity tenta convencer Nefertari de que está arrependida dos erros que cometeu como mãe. Renutmire implora para que Ramsés não aceite Unity de volta e chora diante do rei. Pazer questiona sua crença nos deuses egípcios. Meu mundo está desabando, diz ele. Após anos, Unity e Renutmire têm encontro tenso no palácio. Hebreus dão início aos preparativos do casamento de Bezalel e Deborah. Renutmire tenta convencer Ur a partirem juntos do palácio. Antes de continuar, quero lhe pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise.
analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Deus fala com Moisés e oferece paz e conforto. Pazer ameaça Unity, dizendo: não ouse fazer mal a ninguém aqui. Miriam desabafa com sua mãe sobre sua solidão, dizendo: meu coração se fechou. Após a ordem dada por Deus, Moisés volta ao palácio e anuncia a chegada da quinta praga. Unity ouve Renutmiri e Moisés planejando a fuga da princesa. Moisés e Arão temem a reação de Ramsés com a notícia da chegada de mais uma praga. Ur pede pela vida de Renutmiri, mas é humilhado pelo rei. Unity tenta reconquistar a confiança de sua filha. Furioso, Ramsés ordena a prisão de sua irmã Renutmiri, após descobrir sua intenção de fuga do palácio. Renutmiri pede para Ur se aproximar de Deus. Nefertari decide perdoar Unity e recomeçar a relação com a mãe. Furioso, Ramsés expulsa Ur do palácio. Em uma cena emocionante, ele se despede de Renutmiri e Uri. Leila se desespera ao se tornar dama de Unity. Com medo, Uri renega o Deus dos Hebreus diante de Ramsés. Pazer alerta Nefertari sobre seu comportamento parecido com o de Unity. Quinta praga então atinge o Egito. Arão e Eliseba sonham com o futuro longe do Egito. Unity se deita com Beikemut e tenta convencê-lo a proibir Renutmiri de receber comida. Sentindo-se culpado pelos filhos, Corá confessa para Moisés que roubou seu cajado. A chegada da quinta praga mata todos os animais do Egito. Em meio a muitas lágrimas, Ur faz as malas e se prepara para partir do palácio. Se sentindo sozinha, Renutmiri recorda sua amizade com Unity. Moisés vai até Ramsés e exige que sua mãe seja solta. Ur se despede dos amigos e parte do palácio em direção à vila dos hebreus. Enquanto isso, egípcios sofrem muito com a morte dos animais. Thaís culpa o Deus dos hebreus pela morte dos animais e demite Ana e Judite. Moisés explica para a família qual o impacto da quinta praga para os egípcios. Após desmaios, Abigail suspeita de gravidez. Após descobrir a prisão de Renutmiri, Moisés procura por Ramsés e é ameaçado de morte. Após embate com Ramsés, Moisés é consolado por Arão. Ramsés ameaça prejudicar Renutmiri caso Moisés não dê fim às pragas. Ana e Judite se recusam a renegar o Deus dos hebreus diante de Apuque. Abigail e Zelofeade agradecem a Deus ao descobrir que se tornarão pais. Após aviso de Deus sobre novas pragas, família de Moisés arma plano para tirar Renutmiri da prisão. Ramsés caçoa de Moisés após o aviso da chegada de novas pragas. Mequetre protege Baque após o garoto ser ameaçado por Amós. Unity visita Renutmiri e dá a entender que sua comida pode ter sido envenenada. Joquebede aconselha Miriam a esquecer Ur. Com saudade de Zípora, Moisés se lembra de momentos com sua esposa. Com medo de ser envenenada por Unity, Renutmiri se recusa a comer.
Arão e Moisés sonham com um dia em que o povo de Deus será liberto do Egito. Oséias se aconselha com Eliseba sobre o amor impossível que tem por Ana. Moisés e Arão dão início à sexta praga, e egípcios sofrem com úlceras por todo o corpo. Unity culpa e agride Leila pela chegada da sexta praga. Mesmo fraco, Ramsés se nega a libertar os hebreus. Renutmire ora ao Deus dos hebreus e pede para não morrer. Joquebede e Miriam oram a Deus pedindo por proteção para Moisés. Baque visita os filhos de Mequetre e confessa: meu pai está morto. Moisés invade o palácio e resgata Renutmire. Leila cuida e trata as feridas de Unity. Inspirada por Renutmire, Leila decide partir do palácio. James e Jambres se despedem um do outro e morre por conta das feridas. Moisés clama a Deus por Renutmire, dizendo: eu peço, Senhor, que coloque um fim no mal que aflige minha mãe. Leila se despede de Uri e se prepara para partir do palácio. Joquebede e sua família cuidam das feridas de Renutmire. As úlceras de Renutmire somem após a oração de Moisés pelo fim da sexta praga. Unity tenta convencer Nefertari a condenar Renutmire à morte. Ramsés é convencido a enviar um espia à vila dos hebreus para descobrir a localização de sua irmã. Pede a mão de Renutmire em casamento. Encarregado de encontrar um espia hebreu de confiança, Apuque procura por Corá. Miriam desabafa com Joquebede sobre a esperança de encontrar um grande amor. Leila e Garrige se despedem em cena emocionante. Renutmire morre nos braços de Moisés após aceitar o Deus dos hebreus. Moisés leva o corpo de sua mãe egípcia para Ramsés. Chora a morte de Renutmire. Leila é humilhada por Nefertari após comunicar que está de partida do palácio. Ramsés chora a morte de Renutmire. Leila oferece consolo para Ramsés se culpa pela morte da irmã e é consolado por Nefertari. Miriam e Joquebede se emocionam ao relembrar a história de Moisés. Pazer dá início ao processo de embalsamento da princesa do Egito. Unity comemora a morte de Renutmire, dizendo: fiquei com tudo que era dela. Moisés sofre ao relembrar os momentos finais que viveu com a mãe. Ramsés agora culpa Moisés pela morte de Renutmire durante o cortejo de sepultamento. Ramsés questiona Unity sobre a morte da princesa e garante: a partir de agora você será observada. Após ordens divinas, Moisés procura por Ramsés e alerta sobre a chegada de uma nova praga. Uri sente falta de Leila e recorda momentos ao lado da esposa. Desabafa com Bezalel sobre saudade de Renutmire, dizendo: ela era minha inspiração. Nefertari descobre que Unity é a responsável pela morte do faraó Sete. Moisés emociona Joquebede ao ler trechos bíblicos sobre sua infância. Após descobrir seu envolvimento na morte de Sete, Ramsés condena Unity à morte. Pede perdão para Miriam, mas a moça não consegue esconder sua mágoa. Arão avisa Apuque sobre a chegada de uma nova praga. Unity se desespera ao ser levada para a prisão. Ramsés e Amenhotep consolam Nefertari após a prisão de Unity.
E Unity sugere que ela e Nefertari matem Ramsés para viverem livres. Mesmo confusa, Nefertari recusa a proposta de sua mãe de matar o rei. Moisés aconselha Ur a seguir a sua vida após a morte de Reunutimiri. Inês e Eleazar se declaram um para o outro. Ramsés se irrita com as pragas e ordena que 6 hebreus sejam enforcados. Soldados invadem a vila dos hebreus e levam Joquebede, Eleazar, Zelofeade para serem enforcados. Hebreus se desesperam diante da ordem de enforcamento dos escravos. Simut tenta convencer Unity a mudar seu comportamento e é humilhado. Egípcios dão início ao enforcamento dos hebreus. Ramsés faz ritual aos deuses egípcios pedindo pela destruição do deus dos hebreus. Ramsés instrui Amenhotep sobre seu futuro reinado no Egito. Moisés e Arão dão início à 7ª praga e uma tempestade se forma no céu. Nefertari se desespera diante da chegada de mais uma praga. Unity foge do palácio e é humilhada por Corá na vila dos hebreus. Fogo e granizo caem do céu com a chegada da 7ª praga. Ramsés fica desolado ao ver o Egito completamente destruído. Iquene se despede de Caroma e vai atrás de Moisés após ordem de Ramsés. Leila, Bezalel e Ur se entristecem com a insistência de Ur de permanecer no palácio. Ramsés então promete libertar os escravos e Moisés se prepara para dar fim à praga. Unity morre atingida por uma bola de fogo. Iquene confessa sua crença no Deus de Moisés. Ana e Oséias sonham com o dia em que ficarão juntos. Ramsés descobre que Unity está morta. Amós chora ao ver a destruição do Egito. Nefertari chora ao descobrir a morte de sua mãe. Moisés e Arão retornam para casa e comemoram sua partida para a terra prometida. Simut decide abandonar o cargo de sacerdote, dizendo: "Os deuses egípcios não estão nos protegendo." Hebreus comemoram a partida para a terra prometida. Arão e Eliseba se declaram um para o outro e sonham com o futuro na terra prometida. Miriam compõe música de amor para Ana e Oséias. Moisés lê trechos bíblicos para Joquebede e a emociona. Uri relembra momentos com Leila e Bezalel e sofre no palácio. Baque visita os filhos de Mequetre, mas é expulso aos gritos pelo comerciante. Moisés organiza reunião entre os hebreus para anunciar a liberdade do povo. Pazer alerta Nefertari sobre seu péssimo comportamento. Ramsés faz ritual aos deuses egípcios pedindo por proteção. Nefertari aconselha Ramsés a firmar acordo sobre a partida dos hebreus. Hebreias sonham com sua partida para Canaã. Ur relembra as histórias da infância sobre a chegada de José no Egito. Ramsés decide reerguer o Egito com a mão de obra de egípcios camponeses. Moisés avisa Ramsés sobre chegada da 8ª praga. Pazer e Iquene intercedem para que Ramsés libertem os escravos. Ramsés propõe novo acordo a Moisés, mas se nega a libertar os escravos. O Egito é tomado por gafanhotos com a chegada da 8ª praga. Moisés fica furioso ao perceber a incredulidade de alguns hebreus. Moisés ora a Deus pedindo por sabedoria e proteção para o povo. Ramsés vai até a vila dos hebreus à procura de Moisés.
Ramsés desabafa: não admito que o Deus dos hebreus seja mais poderoso do que os nossos deuses. Ramsés proíbe a partida de hebreus e Moisés se revolta. Ramsés assume para Moisés que errou e pede pelo fim da praga. Moisés então ora a Deus dos hebreus e a 8ª praga chega ao fim. Garrige lamenta a perda da comida do palácio para os gafanhotos. Apuque proíbe Ana de partir do Egito com os hebreus. Moisés sente saudade e relembra momentos ao lado de Zípora. Ramsés demonstra dúvida nos deuses egípcios e é consolado por Nefertari. Hebreias assam pães para matar a fome dos egípcios no palácio. Thaís defende os hebreus diante de Mequetre. Ramsés deixa o orgulho de lado e aceita a comida dos hebreus. Nefertari ordena que Garrige busque mais pão na vila dos hebreus. Ramsés afirma que não libertará os hebreus. Moisés relembra as pragas do Egito em trechos bíblicos. Deus ordena que Moisés dê início à nova praga. Então o Egito é coberto por trevas com a chegada da 9ª praga. Os egípcios se desesperam com a escuridão. Servos do palácio também se desesperam em meio a tanta escuridão. Enquanto isso, Arão explica por que a escuridão assusta tanto os egípcios. Bezalel e Deborah se beijam apaixonadamente. Hebreus dão início ao casamento de Deborah e Bezalel. Ramsés consola Nefertari e Amenhotep em meio à escuridão. Ramsés se apavora ao ver o Egito ser tomado pelas trevas. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, queira deixar seu like e também um comentário se possível. E se possível for, queira compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Quero te lembrar que dia 22 de fevereiro começa a nova superprodução da Record TV Reis. E aqui neste mesmo canal você acompanhará o resumo de todos os capítulos. Vale te lembrar também que em maio começa a nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim. E aqui também você acompanhará o resumo de todos os episódios. Por isso, queira se inscrever e ativar o sino de notificações para ser avisado de todos os vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo.